Pessoal, lembraram qual é o instrumento que as bactérias lançam mão para fazer essa quebra do N2? É a enzima nitrogenase. A enzima nitrogenase, presente nas bactérias desses grupos, Rhizobio, Bradyrhizobio, ela consegue quebrar essa necessidade de altas temperaturas e pressão para uma situação normal de vida, que é em torno de 25 graus Celsius e 1 atm, e mesmo assim a nitrogenase consegue quebrar o N2 e convertê-lo a amônia, tá bom? Mas mais na frente a gente vai relembrar disso. Lembrando que os nutrientes inorgânicos são absorvidos pelas plantas, eles podem ser assimilados a compostos orgânicos ou esses nutrientes podem passar por uma série de reações até chegar a compostos orgânicos. Por que compostos orgânicos são importantes? Porque são os compostos orgânicos que vão desempenhar alguma função na planta, seja na formação de nutrientes para a alimentação dos animais, seja para compostos metabólicos das próprias plantas. Então, é importante que se criem compostos orgânicos nas plantas, tá? Nitrogênio e enxofre, particularmente, eles requerem uma série de reações para se tornarem compostos orgânicos. Por exemplo, o nitrato, ele vai gerar uma série de reações até formar a glutamina, que é um aminoácido, e esse aminoácido ele vai ter que gastar 12 moléculas de ATP para cada N2 formado nessa cadeia da glutamina. Outra aminoácido aqui da glutamina é formado por meio do N2, que é o N atmosférico, vai ser fixado biologicamente, convertido a amônio, e de amônio a glutamina. Gasta muito mais energia, 24 atm para cada 2, na verdade é os mesmos 12 para 2. E o sulfato, que vai gerar o aminoácido cisteína, que vai gastar 14 moléculas de ATP para cada enxofre formado. Mas é importante que, mesmo gastando energia, esses aminoácidos sejam formados, porque senão essas moléculas que ficarem nas plantas vão continuar sofrendo reações, podendo ser perdidas por volatilização ou por lixiviação, ou serem transformadas em outros compostos que não interessam às plantas. E aí vem a questão que eu também já falei para vocês, a planta ela vai absorver do solo nitrogênio de formas distintas, o nitrato e a amônia. Por que não se aplica somente uma forma? Por que precisa aplicar das duas formas? Porque o nitrato ele é facilmente lixiviado, já que ele é uma carga negativa. As micelas do solo, que como tem cargas negativas, negativa com negativa se repele, né? Que é a micela do solo, cargas negativas. Como o NO3-, o nitrato, tem carga negativa, negativo com negativo se repele. Então ele não se adere à micela do solo e aí é lixiviado facilmente. Já o amônia, o NH4+, ele consegue ser fixado. Porém, o problema é que ele é muito facilmente volatilizado. Então, se você aplicar somente o NH4, volatiliza. Se você aplicar somente o NO3-, ele lixivia. Tem que haver a aplicação desses dois para que se mantenha os níveis de nitrogênio estáveis e adequados às culturas, tá bom? Uma outra forma, o NH4, que é o amônia, ele sofre a nitrificação por bactérias, formando nitrato. Esse nitrato pode ser lixiviado, além do que vai acidificar o solo, se eu aplicar somente o amônia, tá bom? Então há uma gama de reações que ocorrem por trás que explicam o motivo de termos que aplicar as duas formas, tá bom? Só para relembrar, se o seu pomar, uma frutífera, está lá implementada e ela precisa de nitrogênio, você aplicaria na forma de nitrato ou na forma de amônio? Isso em cobertura, já que ela já tá aplicada. Não estou falando nem de adubação foliar. Em cobertura, você aplicaria qual? O nitrato, que é facilmente lixiviado, ou a amônia, que é facilmente volatilizado. Vamos lá, e pensem e me respondam lá no fórum, que ontem eu esqueci de colocar, na verdade hoje, né? Mas amanhã eu já faço outro fórum com essa perguntinha e várias outras dúvidas que possam vir a surgir. Aqui é só para mostrar o nitrogênio na forma de nitrato, o pH vai subir
e na forma de amônia o pH vai cair. É importante se colocar as duas formas para gerar um poder tampão e assim equilibrar o pH. Aqui mostrando, pessoal, sobre a assimilação do nitrato pelas plantas. O nitrato aqui. O nitrato ele não é tóxico para as plantas. Se deixe claro isso, ele não é tóxico. Porém, para os animais e para o homem, ele é tóxico. Ele se combina com a hemoglobina, gerando doença chamada ferrohemoglobina, se eu não me engano, metahemoglobina, desculpa, em que dá um distúrbio no fígado, vai dar uma doença do fígado, uma doença hepática. E aí é tóxico para os homens. As plantas não têm nenhum problema de nitrato. Porém, aqui é no solo, o nitrato vai ser absorvido pelas raízes, aqui é a raiz da planta, aqui é a folha, tá? Uma vez na raiz da planta, esse nitrato ele vai ser convertido a nitrito por meio da enzima redutase do nitrato, gastando um poder redutor. E esse nitrito, por meio da enzima redutase do nitrito, é convertido a amônia. E a amônia, por meio das rotas GS-COGAT, que a gente já viu e vamos relembrar rapidamente, vai ser convertida a um composto orgânico, um aminoácido, na forma de asparagina, se eu não me engano aqui. Tá? Então, o nitrato não é tóxico para as plantas, mas uma vez no seu interior, ele tem que se convertir a um composto orgânico. Um composto orgânico é esse, um aminoácido. E aqui, para ser convertido a aminoácido, ele passa de nitrato a nitrito e de nitrito a amônia para então ser convertido a eu acho que é asparagina aqui, tá bom? Isso aqui na raiz. Para as folhas, esse nitrato que foi absorvido na solução do solo sobe via xilema, passa pelas vias simplástico, apoplástico, transmembranar, chegou no câmbio vascular, subiu via xilema, foi transportado, chegou na folha. Da mesma forma, vai ser convertido a nitrito pela redutase do nitrato e depois de nitrito a amônia por conta da redutase nitrito e também pela rota GS-COGAT, a amônia vai ser convertida a um aminoácido que é um composto orgânico que vai ser utilizado pelas plantas. Tá bom? Entenderam? Foi rápido. Se tiverem dúvidas, vocês me falem que eu tento explicar novamente, faço um outro vídeo. Tá? Mas leiam lá a apostila, leiam um livro que vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando. Em suma, o nitrato que vocês colocaram na solução do solo vai ser absorvido pelas raízes, uma parte vai subir via xilema e na folha é transformado em aminoácido. Para ser transformado em aminoácido, o nitrato é convertido a nitrito, depois a amônia, para então ser convertido a aminoácido. Da mesma forma, ocorre na raiz: nitrato, nitrito, amônia e aminoácido, tá? Mas aí vamos pensar que você aplicou o NH4 no solo, que ele é facilmente volatilizado, mas ele é muito útil. Se você aplicou aqui e ele não foi volatilizado, entrou pelas raízes das plantas, a amônia ele é muito tóxica para as plantas, então ele tem que ser rapidamente convertido ou a nitrito ou diretamente a um aminoácido. Então, se a raiz absorveu a amônia, que aqui sim a amônia é tóxica para as plantas, ela tem que ser rapidamente convertida ou a um aminoácido ou reconvertida a nitrito para depois nitrato. Beleza? Tranquilo? Para frente. Que é só para mostrar a redução metabólica do nitrato. Nitrato mais um poder redutor é convertido a nitrito por meio da enzima redutase do nitrato. Com a molécula de água, o nitrito vai ser convertido a amônia usando a enzima redutase do nitrito. E aí tem a cadeia da ferredoxina reduzida e oxidada. Lembrando que isso aqui é no citossol das células e aqui no cloroplasto ou no plastídeo da raiz. Beleza? Então, nitrato, nitrito, amônia. Tudo isso aqui ocorre por meio dessas duas enzimas aqui. Isso daqui eu só trago para relembrar para vocês, eu não vou me ater muito. É importante se dizer que nas reações de luz da fotossíntese, em que a luz é fornecida, libera um elétron. Esse elétron vai pegar essa ferredoxina que estava oxidada, a reduz, e essa ferredoxina reduzida
antes de se tornar oxidada, libera esse grupo aqui, ferredoxina, mais um elétron, gerando o grupo M, e esse grupo M mais um H+, pega o nitrito por meio da enzima redutase do nitrito e o converte a amônia. Então, para converter a amônia, eu preciso de luz lá da reação fotossintética, porque a luz vai fornecer um elétron, reduzir a ferredoxina para ativar a enzima redutase nitrato. Tudo isso aqui é para ativar essa enzima aqui, redutase do nitrito. E essa enzima estando ativa consegue converter o nitrito a amônia. Joia? Aqui também eu falei agora há pouco que a amônia é tóxica para as plantas, por isso que ela tem que ser convertida rapidamente de volta a nitrito ou então a asparagina, qualquer composto orgânico. Por quê? Porque ela tem um efeito tóxico, ela dissipa o gradiente do pH. O que é isso? O que é dissipar? É eliminar o gradiente de pH. E se elimina esse gradiente de pH, começa a não haver mais trocas de um lado da célula para outro. Então, se não há mais esse gradiente de pH, há um equilíbrio por conta da amônia se acumulando, a troca de elementos de um lado para o outro da célula vai cessar e aí pode gerar um grande desequilíbrio nutricional às plantas, gerando assim um efeito tóxico decorrente da aplicação da amônia. E aqui tem um resumo aqui de como ocorre esse efeito tóxico. Eu não vou me ater a isso, vocês dão uma lida sobre esse assunto. Aqui aquelas vias GS-GOGAT, em que converte a amônia a glutamato, porque essa amônia aqui se une ao aminoácido glutamato por meio da enzima GS, que é a glutamina sintase, e uma energia na forma de ATP, vai formar glutamina com mais 2 oxoglutaratos e a enzima GOGAT vai formar os 2 glutamatos. Então essa é a rota que transforma o amônio, o NH4, em glutamato, que é o composto orgânico. A enzima GS-GOGAT, usando uma molécula de ATP, 2-oxoglutarato e o glutamato. Tem a outra rota que é a GTH, que também transforma o amônio a glutamato, também já foi falado em aula. Ao invés de GS-GOGAT, usa essa glutamato desindrogenase, que é GDH, e também converte o 2-oxoglutarato a glutamato. Existem outras rotas, que eu também não vou me ater a isso, mas igualmente vão formar aminoácidos ou compostos orgânicos que vão ser utilizados pelas plantas. Beleza? Tranquilo? E para finalizarmos, a gente vai falar aqui, dar só uma pincelada sobre fixação biológica de nitrogênio, que é uma outra etapa lá do ciclo de nitrogênio, em que o N2 ele vai ser fixado ao solo por meio de uma relação simbiótica entre determinadas bactérias, principalmente do gênero Bradyrhizobio, com as raízes de algumas leguminosas, como feijão, soja, feijão calpi, fava, quaisquer leguminosas. O ponto interessante dessa fixação é essa enzima aqui, a nitrogenase. Vocês lembram que no começo dessa aula eu pergunto, no final da outra e nessa aula agora eu respondi, por que que na fixação industrial eu preciso de altas temperaturas e pressões para quebrar essa ligação do N2 aqui, a tripla ligação? Porque industrialmente precisa dessas condições, o que torna o processo de produção de fertilizante nitrogenado muito caro. Já na biológica é muito barato, a aplicação de inoculantes é muito mais viável economicamente falando e até ambientalmente falando do que a aplicação de fertilizantes nitrogenados, uma vez que eu não preciso de altas temperaturas e pressões. Há condições ambientais de 25 graus e 1 atm, essa enzima nitrogenase presente lá na corpo das bactérias consegue quebrar o N2 e o transformar em amônio. E essa nitrogenase aqui é constituída por duas proteínas, a molibdeno-ferroproteína e a ferroproteína, que é um composto de proteínas que vão auxiliar na função dessa nitrogenase. Aqui é uma imagem que mostra os nódulos de infecção em raiz de solo, é nesses nódulos aqui que ocorre o processo de conversão do N2 a NH3, beleza? Aqui, a colonização das bactérias, dos rizóbios nas raízes das plantas ocorre por uma série de sinalizações,
sinalizações essas ambientais ou das próprias plantas que elas lançam exudatos. Lembrando que é uma relação simbiótica, ou seja, os dois têm benefícios. As raízes lançam exudatos e açúcares para as bactérias que vão pegar esse alimento para elas e um ambiente para colonizar, enquanto que as bactérias vão fornecer às plantas o N2 já convertido. O N2 da atmosfera já convertido em NO3-, beleza? Aqui é um conjunto de associações, a planta hospedeira, por exemplo, soja, e o simbionte, né? Aqui nós temos o Bradyrhizobio japônico, o feijão fazelos, nós temos o Rhizobio leguminosa, Arum e vários outros aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero que tenha relembrado o assunto que eu tentei passar para vocês. Fiquem com Deus e na volta nós vamos falar sobre fotossíntese. Relembrando que nessas acho que em 2 ou 3 semanas, a gente vai dar uma parada para que quem não tem acesso pegue aquele auxílio conectividade que o Instituto vai fornecer, consigam se adaptar, comprar equipamentos ou pegar a internet e acompanhe o material com vocês, tá bom? Para em seguida retornarmos ao nosso assunto. Eu vou deixar uma atividadezinha sobre esse assunto para vocês. Na próxima semana vocês me devolvem e eu faço um vídeo ainda na próxima semana só para discutir as atividades. Beleza? Fiquem com Deus, se cuidem e até mais.